Boa noite, minha gente. Estão me ouvindo bem? Boa noite, estão. Ótimo, que bom rever vocês. Soube que temos, né, alunos novos aqui, participantes, né, hoje da nossa mentoria pré-edital. Quem for novato aí, por gentileza, se apresente aí por chat, para que a gente possa conhecer um pouquinho de vocês também. Sejam muito Boa noite, bem-vindos. Boa noite. meu nome é Stephanie, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Entrar Stephanie. para poder estudar um pouquinho, né? Coisa boa, Stephanie. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Mais alguém, minha gente? Você vai adorar, Stephanie. A turma, ó, é excelente. Ai, que bom. Me incentivou mais foi a professora Esther, né? Que ela foi minha professora, maravilhosa Hum, professora. Aí eu estava estudando para outros concursos, e aí eu vi lá que ela estava participando, e aí eu decidi participar porque ela é muito boa, uma professora muito excelente para ensinar no aprendizado. que bom, então. Ela está fazendo parte do grupo realmente. E que bom que ela trouxe você também, né? Para estar aqui conosco. É. Mais alguém, minha gente, esteja aqui pela primeira vez, na nossa mentoria. Boa noite, me chamo Ana Grace. Boa, Ana. Então, eu sou de Ribeirão das Neves. Hoje é meu primeiro dia aqui, né, com vocês, e estou bem animada. Ah, coisa boa. Primeiro concurso, já estava estudando para concurso. Não, estudando o cursinho online é a primeira vez que eu estudo com vocês, viu? Mas eu já sou concursada, sim. Ah, ótimo. Então, Vamos seja ter muito bem-vinda também, viu? uma nova etapa aí. Estamos juntos. Pode contar, Obrigada. viu? Conosco. Boa, Rosa, o pessoal que tá chegando, colocando aí no chat. Boa noite. Aí, aproveitando então, né, para Stephanie e Ana, que são novatas aqui. Meu nome é Estela Rinati, sou professora aqui também do DOM, né, das disciplinas de legislação do SUS e também a parte de conhecimentos específicos. Olha o pessoal colocando aí mensagem para vocês no chat. E aí, meninas, nesse primeiro momento da mentoria, a gente está com um formato diferente, né? Então, o formato que a gente está chamando de mentoria pré-edital. Não sei se vocês já estão cientes desse formato, só para poder esclarecer um pouquinho. E aí, a gente está na expectativa aí de sair esse edital realmente, né, com a listagem dos conteúdos programáticos. Claro que pela experiência aí nós já temos uma noção, né, de quais conteúdos estarão ali, mas a gente quer a parte oficial, né, que esteja ali realmente para que a gente possa programar e iniciar então a nossa segunda fase da mentoria, que tem também um formato diferente desse que vocês vão ver agora, tá certo? Que é um formato onde a gente vai trabalhar os conteúdos, né, de forma individual, trabalhar questões específicas para aquele conteúdo em determinadas aulas, certo? Nesse momento pré-edital, a gente está trabalhando as questões da banca, tá? Então, numa mesma aula, a gente faz uma seleção aqui das questões e aí a gente vai aproveitando e já revisando com vocês, preparando vocês também, né, fazendo um esquenta aí para os conteúdos que vão estar presentes no edital de forma posterior e também para que vocês já possam ir se familiarizando com a banca. Isso é muito importante, faz muita diferença o candidato conhecer o estilo da banca. Isso já é um grande diferencial ali no momento da prova. Então, nesse primeiro momento, que é essa mentoria pré-edital, a gente está com foco, né, nessa metodologia, e aí, pós-edital, a gente vai modificar um pouquinho, tá bom? Só para esclarecer, para que vocês, né, não fiquem assim, estranhando um pouquinho o formato. E com relação às questões, a gente vai trabalhando as questões de diferente conteúdo e eu vou revisando aqui com vocês também um pouquinho, né, daquele conteúdo que está sendo cobrado em cada questão. E esse material também fica disponível para vocês em formato PDF, para que vocês possam revisar
E essa aula também fica gravada na plataforma para que vocês também possam acessar a qualquer momento, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês possam também estar tirando com a gente, né? Aqui no momento da mentoria, pós-aula da mentoria, tem também o grupo do WhatsApp, onde tem Robert lá para dar um suporte para vocês. Quem é nosso aluno já conhece, né? Como é o nosso formato aí de trabalho. Mas para vocês que estão chegando, a gente está explicando aqui e a gente segue com vocês, né, dando esse suporte, esse apoio, até o momento da prova e também posterior, né? Até o momento ali da convocação de vocês. Tá certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar sinalizando para a gente também. Combinado, minha gente? Podemos iniciar, então, nossa aula de hoje. Fiz uma seleção aqui, ó. Questões da banca para a gente poder treinar mais um pouquinho hoje. Então, minha gente, olhe, como de costume, né? Não esqueçam, peguem aí o papel, a caneta, para que vocês possam registrando as respostas de vocês, para ao final da aula vocês me darem aquele feedback do placar, né? Quantas questões vocês acertaram, e também para que vocês já possam fazer uma orientação daquelas questões que vocês erraram, qual era o conteúdo. Isso é muito importante nesse processo também aqui da mentoria, né? De ensino-aprendizagem, para que vocês já possam ir sinalizando aí, olha, fiquei com dificuldade nesse conteúdo, preciso revisar essa parte aqui. Então, isso é importante também nesse momento, tá certo? Então, não deixem de registrar aí, anotando, e também participar aqui da nossa aula, né? Colocando aqui no chat as perguntas, para que eu também possa ir avaliando vocês, ver como é que está o nível de acerto. Isso é importante também, um feedback para mim, para que a gente possa ir trabalhando as questões aí das próximas aulas também. Ok? Então, vamos lá? Ó, nossa aula 3 já, minha gente, de revisando as questões. Primeira questão, olhe, vamos lá. Diz assim: no atendimento pré-hospitalar móvel a uma paciente vítima de trauma contuso, sem sangramento externo e que apresenta sinais de choque. Então, já nos traz aí um cenário, né, de como está essa vítima. São ações indicadas no atendimento inicial da equipe de atendimento pré-hospitalar móvel, exceto alternativa A, segurança da cena. Alternativa B, estabilização da via aérea. Alternativa C, reposição volêmica. Ou alternativa D, avaliação secundária detalhada. E aí, minha gente, qual alternativa vocês escolheriam? A, B, C ou D? Não esqueçam de registrar aqui no chat, tá? Vão colocando aí as respostas de vocês. Se ficarem na dúvida, também não tem problema, tá? Escolha aí, se estivesse lá no momento da prova, não é mesmo? Qual alternativa vocês escolheriam? Então, trabalhar também essa questão da dúvida, da segurança no marcar as questões, isso também é importante nesse momento pré-prova, tá, gente? Porque muitos candidatos acabam, né, perdendo questões pela insegurança. Então, vocês também precisam se avaliar nesse processo e adquirir essa segurança necessária para a marcação da questão, tá bom? Então, se tiver na dúvida, não deixe de marcar, não deixe de registrar. Escolheram, minha gente, a alternativa A, B, C ou D? E aí, cadê o povo aqui? Não fiquem tímidos. Se por acaso errar, minha gente, não tem problema nenhum, tá? O momento de errar é agora. O pessoal que está chegando agora, viu? O pessoal daqui é tranquilo também, viu? Os alunos, não se preocupem. A questão aqui é o aprendizado mútuo, né? Então, não fiquem com vergonha, com tímido. Ah, errei, né? E se alguém vai ver que eu errei? Aqui não tem isso não, tá? E aí, minha gente, uns estão entre a alternativa B, alternativa D. Ninguém marcaria A, nem marcaria C? E aí? Pensativos, hein? Boa, Dalva. Pronto, registraram?
Antes, né, de mostrar aqui a alternativa, minha gente, como de costume, a gente vai fazer aquela revisada, né? Então, já deixem aí, já registrem a resposta de vocês. Não vale mudar, viu, na hora do momento aqui da revisão. Então, registrem logo. Vamos lá, revisar um pouquinho? Então, vamos lá, minha gente. Veja que é uma questão que ela traz um contexto de uma vítima, né? Uma vítima de acidente de trauma, né? E aí ele traz algumas características dessa vítima, né? Por exemplo, dizendo o tipo de trauma, que era um trauma contuso, e também dizendo que, embora essa vítima não apresentasse nenhum sangramento externo, ela apresentava sinais de choque, né? Indicando, então, uma perda aí volêmica interna, derivando aí, por exemplo, de uma hemorragia. Então, provavelmente, essa vítima já estava apresentando sinais de choque hipovolêmico, tá? Então, quando a gente lê esse enunciado, a gente já tinha que trazer, né, essas informações aí na nossa mente, tá bom? Sabendo disso, minha gente, a gente tem uma sequência para atendimento em vítimas nessas condições, né? Primeiras circunstâncias, gente, pensando aí em um ambiente externo, né? Então, a própria questão fala aí sobre o atendimento, né, pré-hospitalar móvel. Então, a gente está fora, né, do ambiente ali hospitalar, institucional. Então, primeira coisa mais importante aí de atendimento inicial é a avaliação da cena, pensando tanto na prevenção de riscos para os profissionais, né, que irão prestar o atendimento, quanto também outros tipos de risco, né, para que aquela vítima não ficasse em situação vulnerável. Então, a gente sempre, nessas situações, nessas circunstâncias, tem que se fazer a avaliação da cena. Passada essa avaliação, minha gente, a gente vai para o momento 2, que é o que a gente chama de avaliação primária. E aí, se tratando de uma vítima de trauma, a gente tem o nosso XABCDE, que a gente deve aplicar na vítima. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso X, que é verificar situações de hemorragias exsanguinantes, né? Aqueles sangramentos visíveis, extensos, e havendo essas situações, essas condições, a gente já vai intervir, né? Fazendo ali um sistema de tampão, de contenção daquele sangramento. Passado esse momento X, a gente vai para o passo seguinte, que é o nosso A, onde a gente vai fazer a avaliação da permeabilidade da via aérea dessa vítima e também, a depender do tipo de trauma, de situação, a gente vai iniciar a proteção da coluna cervical. Passo seguinte B, a gente vai avaliar e, se necessário, intervir, né? Então, vamos avaliar na questão da respiração, da ventilação dessa vítima. Em seguida, a gente vai fazer a avaliação do estado circulatório, então a gente vai avaliar a pele, pulso, né? Como é que está a perfusão, se está lentificada, se não está, né? Tem algum tipo de sinal que indique um sangramento interno, né? Em tórax, em pelve, no próprio abdômen, em ossos longos. Então, isso a gente vai verificar também. Passado nesse passo C, a gente vai para o seguinte, que é o D, né? Sempre seguindo essa sequência de avaliação, tá, gente? Do X, A, B, C, D, E. A gente vai fazer a avaliação da função neurológica dessa vítima, e a gente pode aplicar, por exemplo, aí, a escala de Glasgow nesse momento. E, por último, a gente vai fazer um momento de exposição, né? Para verificar, por exemplo, situações de fratura, de entorses, né? Queimaduras, e realizar também a prevenção de hipotermia, tá? Então, a gente sempre vai seguir, qualquer atendimento à vítima de trauma, a gente vai seguir essa sequência do X, A, B, C, D, E. Lembrando que a gente teve uma atualização, isso é importante dizer, né? Talvez alguns de vocês falem, mas tinha uma diferença, né, entre o intra e o extra-hospitalar. Realmente tinha, mas na atualização do ano passado a gente teve uma unificação. Então, a gente faz X, A, B, C, D, E para qualquer vítima, independente do contexto em que ela esteja, tá? Vítima de trauma. Então, a gente não tem mais aquela diferenciação se estava em ambiente intra ou se estava em ambiente extra, ok? Isso é importante dizer, por isso que eu não especifiquei aqui, já deixei a nossa atualização do X, A, B, C, D, E. Outro ponto importante de falar é que cada vez que a gente intervém, né, então, por exemplo, olhei o X, né, não tem nenhuma indicação de intervenção, fui para o A, avaliar a permeabilidade de via aérea, foi necessário fazer alguma manobra, né, nessa via aérea, então a gente aplica aquela intervenção e a gente retorna para a avaliação anterior. A gente não segue, por exemplo, para o B, tá? Então, sempre que a gente aplica, a gente retorna para a avaliação inicial e refaz a avaliação novamente. Então, isso é outro ponto importante a se falar, tá bom?
Ah, não se preocupe que depois a gente vai falar com mais detalhes aí no momento pós-edital, tá? Então, para esse momento é importante que vocês reconheçam aqui, né, qual é a sequência ideal dessa avaliação primária e o que a gente tem, qual é o objetivo de avaliação em cada passo desse, tá bom? Feita a avaliação primária, minha gente, a gente vai para o momento 3, que aí é a avaliação secundária desse paciente, certo? A gente vai ver com mais detalhes, fazer uma avaliação mais específica, né, céfalo-caudal desse paciente, verificar também a questão de histórico desse paciente, medicações em usos, por exemplo, alergias. Então, tudo isso fica para o momento 3, que é o momento dessa avaliação secundária. Tranquilo aqui, gente? Sinalizem aí, se tiverem qualquer dúvida também, podem ir perguntando, tá bom? Então, revisado isso aqui, minha gente, a resposta da nossa questão, que na verdade era uma resposta falsa, não é isso? Veja aí o nosso exceto. Então, a resposta seria, né, nessa circunstância, a alternativa D, que seria a avaliação secundária detalhada. Né? Veja que o próprio enunciado, a gente está falando de um atendimento inicial, essa vítima sendo atendida pelo atendimento pré-hospitalar móvel. Então, qual é o passo 1? Segurança da cena, né? Essa vítima ainda está no espaço ali vulnerável. B, né, a gente vai seguindo ali o nosso X, A, B, C, D, E, então estabilização da via aérea faz parte ali da avaliação também, considerando que essa vítima, ela está com sinais de choque, então a gente vai perceber no X, A, B, C, D, E esses sinais também, como eu disse para vocês, percebeu, tem que intervir naquilo que foi observado. Então, como a vítima estava em sinais de choque, isso já está apresentado no enunciado, então uma boa indicação aí de intervenção é a reposição volêmica para essa vítima. Então, também estaria incluído aí no nosso atendimento. E o que não estaria presente nesse momento inicial seria essa avaliação secundária detalhada, né? Iria ser feito o quê? Nessa vítima já em ambiente intra-hospitalar, essa vítima já estabilizada, e aí sim a gente seguiria aí com uma avaliação mais detalhada dessa vítima, né? Falando de alguns pontos, como eu trouxe para vocês. Ficou claro, minha gente? Ótimo, então registrem aí nas anotações de vocês. Próxima questão diz assim: as alterações respiratórias correspondem a grande parte de pacientes que procuram serviços hospitalares ou que apresentam alguma evolução de seu quadro quando internados. Diante disso, a hipoxemia é definida como. Veja, gente, que é um estilo de questão que eu já trouxe para vocês, né? E vou estar sempre aqui relembrando para vocês que a IBGP, ela tem uma banca que tem formatos de questões diferentes. E um dos formatos é justamente das terminologias clínicas. Lembra? Então, nós trabalhamos na nossa última aula termos relacionados à questão da diurese. E aqui eu trouxe agora em relação à função respiratória, tá? Então, são formato de questões bem recorrentes. Então, se vocês têm dúvida, é uma parte do conteúdo, eu até utilizo termos técnicos, mas às vezes eu não me atento muito bem, né, o que significa, conceitos, né, desses termos. Então, é importante vocês também estarem revisando, porque é um formato que costuma cair bastante, tá bom? Então, sobre a questão da hipoxemia, minha gente, diz que esse termo estaria relacionado, alternativa a trocas de moléculas de gás das áreas de alta concentração para as de baixa concentração. Alternativa B diz que se trata da falta de ar ou a respiração laboriosa ou difícil. Alternativa C, que corresponde à diminuição do suprimento de oxigênio para os tecidos e as células. E a alternativa D diz que é correspondente à diminuição da tensão de oxigênio arterial no sangue. E aí, minha gente, qual seria a alternativa que define melhor a hipoxemia? O que vocês escolheriam, A, B, C ou D? Minha gente, tem alguém com o microfone ligado. Só fiquem atentos, porque acaba atrapalhando, né, o colega que está assistindo. Verifiquem aí, por gentileza.
Então, minha gente, escolheram A, B, C ou D. Qual alternativa vocês acham que define aí melhor a hipoxemia? Por enquanto, o pessoal que está respondendo aí está indo de alternativa C. Será, minha gente, que é a diminuição do suprimento de oxigênio para os tecidos e as células? Aí eu já vou fazer a D, já vou fazer uma deixa aqui. Cuidado para não confundir hipoxemia com hipóxia, né? E aí, minha gente? Só para complicar mais um pouquinho. E aí, A, B, C ou D? Já já a gente vai revisar, tá bom? Não só o conceito de hipóxia, mas outros conceitos também, outras terminologias que a gente utiliza na nossa prática e que está relacionado às alterações respiratórias também. Registraram? Vamos lá, então, revisar. Conceitos, então, nas terminologias atrelados ao sistema respiratório. Primeiro, gente, o conceito de difusão, né? Então, vamos lembrar um pouquinho lá da fisiologia. Então, a gente trabalha, né? A gente define como difusão aquele processo de troca, né? Que existe, né? De moléculas, tanto de gás ali, de oxigênio, de gás carbônico, e essa troca ela ocorre de uma área de alta concentração, né, para uma área de baixa concentração. Isso favorece a passagem dessas moléculas ali através dos alvéolos, né, que é onde irá ocorrer essas trocas gasosas, tá bom? Então, a esse processo a gente chama de difusão. Já, minha gente, uma alteração que a gente pode, né, encontrar nos pacientes estarem relacionados à questão respiratória é a dispneia. Né? Então, a dispneia a gente vai... Estou lendo aqui o pessoal. Então, a dispneia, minha gente, ela está relacionada, né, à sensação de falta de ar, né, que o paciente irá referir ali para a gente, que tiver, né, para o avaliador naquele momento, quem estiver assistindo a ele, mas também o próprio profissional, ele pode perceber, né, então será aquela respiração mais dificultosa, né, mais laboriosa, a gente vai ter ali alterações dos movimentos respiratórios, a gente vai ter também alteração na própria frequência respiratória desse paciente também, ok? Já a hipóxia é um termo que vai estar relacionado à redução, à diminuição do suprimento de quem, gente? De oxigênio, né? Tanto para os tecidos quanto para as células. Então, toda vez que a gente tiver uma redução nessa concentração de oxigênio, né, que irá chegar tanto para os tecidos quanto para as células, e aí a gente vai ter as repercussões, né, para esse paciente, por exemplo, apresentação de cianose periférica, né, baixa de saturação, na hora que a gente for verificar no nosso, fazer a verificação da saturação de oxigênio, né, com oxímetro ali no paciente. Então, a gente vai conseguir perceber essa redução nessa concentração de oxigênio, tá bom? Já a hipoxemia, minha gente, é um termo utilizado quando a gente tem a redução na tensão de oxigênio arterial no sangue, certo? Então, vai estar relacionado à concentração desse gás a nível arterial, tá bom? Então, é uma concentração, essa redução da concentração, essa diminuição da concentração, a gente vai conseguir observar, por exemplo, numa gasometria, né, onde a gente vai ter ali uma coleta arterial e a partir daí a gente vai conseguir perceber essa variação. Então, isso é importante a gente diferenciar, porque às vezes há uma confusão de achar que hipóxia e hipoxemia são termos semelhantes, e não são, tá bom? Então, a hipóxia está relacionada a essa diminuição no suprimento, tanto para tecidos quanto para células. Isso a gente considera na circulação como um todo. Já a hipoxemia vai ser uma diminuição na tensão, né, relacionada aí à quantidade de oxigênio a nível arterial, ok? Dito isso, minha gente, resposta certa seria a alternativa D. Alguém acertou, lembrou do conceito de hipoxemia?
Se não lembrou, minha gente, se errou, não é para ficar triste, não, tá? É o momento da gente aprender agora, né? Então, vocês já vão anotando aí nas observações de vocês, né? Por isso que eu falei lá no início que é bom ter um papel, uma caneta. Então, já marque aí quem errou, quem ficou na dúvida. Já marque aí para vocês poderem revisar depois, tá bom? Vamos para a terceira questão? Por enquanto, como estamos? Duas questões, duas de duas. Como é que está aí? Como é que estão vocês? Oi, Depois vão Estela. colocando aí. Diga, Dalva. Oi, Estela. Depois a gente vai ter acesso a essas questões? Você vai deixar? Tá, Vou, meu bem, obrigada. vou disponibilizar para vocês no formato PDF, tá bom? Tá Fique bom, porque tranquila. assim, como eu trabalho 24 horas, então vai ter dias que eu não vou conseguir assistir às aulas. Então, eu quero saber se depois eu vou poder ver. Vai sim, viu? Fique tranquila que Tá vão bom. ser tanto a aula fica gravada, quanto o material eu disponibilizo na íntegra para vocês, Tá tá bom, meu bom? bem. Muito obrigada, viu? Por Valeu. nada. Então vamos, minha gente, terceira questão, diz assim: está correto afirmar que as prioridades do Pacto pela Vida e alguns dos seus objetivos são baseados em quê, minha gente? Só aproveitando aqui, relembrando, porque tem um pessoal que é novo na nossa mentoria, minha gente. Nesse momento de mentoria pré-edital, Ana, Stephanie, né? Se chegou alguém novo, depois sinalizei para mim. Já vou gravando o nome de vocês. Na revisão, a gente faz tanto de questões de conhecimento específico quanto de legislação do SUS, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que vai estar presente no edital, né? Mesmo que mude o nome, né? Tem edital que coloca saúde pública, outros colocam legislação do SUS, mas os conteúdos nós já conhecemos e sabemos quais conteúdos vão estar presentes ali, né? Isso, pelo menos em sua grande maioria. Porque altera, às vezes altera um ou outro, né? Então, já sabendo disso, a gente vai fazer esse momento de pré-edital também revisando conteúdos e questões de legislação do SUS. Viu? Então, não estranhe, não. Falar, ai meu Deus, agora apareceu aqui, né, uma questão de pacto pela vida. Por que que apareceu? Mas apareceu por conta disso, tá bom? E aí, minha gente, quem lembra do Pacto pela Vida? Vamos ver as alternativas. Alternativa A diz que são prioridades do Pacto pela Vida e alguns objetivos: saúde do idoso, mortalidade infantil e câncer de pâncreas. Alternativa B diz que é câncer de colo de útero e de mama, promoção da saúde e atenção de média e alta complexidade. Alternativa C diz que é mortalidade infantil e materna, atenção básica à saúde e doenças neurológicas desmielinizantes. E a alternativa D diz que é saúde do idoso, atenção básica à saúde e doenças emergentes e endemias. E aí, minha gente, qual alternativa vocês escolheriam? A, B, C ou D? Já anotem aí, tá? Conteúdo, né, da terceira questão, Pacto pela Vida. Quero ver as respostas. Coloquem aí para mim. Não tem problema errar. A, B, C ou D. Tô achando que essa questão vão ter perguntas, respostas diferentes. Será, minha gente? Que tem questão que vocês marcam assim, ó, de unânime. Falo, pronto, nem pensam, né? Já vão marcando. Para quando vocês demoram de marcar, eu já fico pensando. Falo, estão na dúvida, estão analisando. E aí, gente, qual alternativa contém as prioridades, né, dos objetivos das ações pactuadas pelo Pacto da Vida, pela Vida?
Registraram? Vamos revisar antes de mostrar aqui a alternativa correta. Primeira coisa, minha gente, a gente precisa lembrar, né, ou relembrar aí, que o Pacto pela Vida, ele está presente dentro de um pacto maior, que é o Pacto pela Saúde, tá? Então, o Pacto pela Saúde, a gente vai ter 3 pactos envolvidos, né? Então, a gente vai ter o Pacto pela Vida, que foi o assunto dessa questão, tá? Temos o Pacto de Gestão e temos também o Pacto em Defesa do SUS. Então, a Banco IBGP, ela pode sim formular questões sobre esses 3 pactos, tá certo? Então, primeira informação aqui que eu quero que vocês já, né, apreendam aí, já gravem, já façam as suas anotações em relação a isso, tá? Agora, a gente vai revisar um pouquinho sobre as ações que foram pactuadas dentro do Pacto pela Vida. Mas na nossa mentoria pós-edital, a gente vai falar também do Pacto de Gestão e do Pacto em Defesa do SUS, tá? Se nas próximas aulas, né, talvez eu coloque também algumas questões sobre o Pacto de Gestão, Pacto em Defesa, que aí a gente já vai também revisando e treinando juntos, tá? Mas neste momento, vamos focar aqui no Pacto pela Vida, que foi o assunto, né, parte do conteúdo cobrado nessa questão. Então, minha gente, dentro do Pacto pela Vida, nós temos pactuado essas ações a serem implementadas, tá? Eu diferenciei aqui, gente, destaquei algumas ações em negritos, porque essas ações, elas foram incorporadas, né, a partir da atualização que nós tivemos no pacto, tá bom? Então, hoje a gente tem todo esse quadro aqui. Então, são ações aí constantes no Pacto pela Vida. Ações relacionadas à saúde do idoso, a redução e controle do câncer de colo de útero, né, envolvendo também ações de prevenção do câncer de colo de útero e de mama, também redução das questões relacionadas à mortalidade infantil e materna, foco no controle na redução de doenças emergentes e de endemias, principalmente relacionadas à hanseníase, à dengue, à tuberculose, à malária e também à influenza, ações de promoção da saúde de uma maneira geral, ações aí que fortalecem a atenção básica à saúde, e tivemos inclusão de ações voltadas para a saúde do trabalhador, saúde mental, fortalecimento também da capacidade de resposta do próprio sistema, né, em relação à assistência às pessoas com deficiência, atenção integral às pessoas em situação ou em risco de violência e saúde do homem. Então, veja que a gente tem focos aí de ações voltadas para públicos que nós não tínhamos antes da atualização. Então, tivemos aí ações agora voltadas para o trabalhador, para as pessoas portadoras de transtornos mentais, pessoas com deficiências, pessoa em risco, né, em situação de violência, e o próprio homem, né, sendo contemplado aí com as ações voltadas para ele também. Ok? Então, gente, resposta, né, alternativa que contemplava alguma dessas ações era a alternativa D. Saúde do idoso, a gente viu, né, atenção básica à saúde e doenças emergentes e endemias. Tá? Quem errou não fica triste, gente, né? Porque veja que são várias ações, né? Então, se não lembrava, se confundiu, vale depois dar uma olhadinha com calma, uma revisão. Tá? Então, quem errou aí, ficou na dúvida, já sinaliza aí na sua anotação sobre, né, o conteúdo a ser revisado, que é o Pacto pela Vida. Ok, gente? Tranquilo? Veja que na alternativa A, gente, a gente tem saúde do idoso, contém, né? A gente viu. Mortalidade infantil tem, materna, mas não tem câncer de pâncreas. Né? Então, acabou tornando aí a alternativa A falsa, né? A alternativa B, a gente tem câncer de colo de útero e de mama, verdadeiro. Promoção da saúde também, mas a gente não tem atenção de média e alta complexidade, né? Voltada para atenção básica às ações. Alternativa C, mortalidades infantil e materna, sim, né? Atenção básica à saúde, sim, mas doenças neurológicas aí não entraria nesse pacto, né? Então, por isso que tornou também a alternativa C falsa. Tranquilo, minha gente? Podemos ir para a quarta questão? Sim? Pronto. Quarta questão diz assim: um dos pontos-chave para o sucesso da reanimação cardiopulmonar é o atendimento precoce e eficiente. Né, minha gente? Certíssimo.
E para isso é essencial seguir os passos da cadeia de sobrevivência. Quem lembra, gente, da cadeia de sobrevivência? Se não lembrar, a gente vai revisar aqui ela hoje. Inclusive, tivemos atualização, né, ano passado nessa cadeia. Com a finalidade de adequar o atendimento e realizá-lo em tempo hábil. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o primeiro procedimento dessa cadeia, minha gente. Alternativa A diz que é realizar compressões torácicas externas. Alternativa B diz que é liberar vias aéreas e realizar 2 ventilações de resgate. Alternativa C, reconhecer de imediato a PCR e chamar por ajuda. E alternativa D, realizar desfibrilação precoce. E aí, gente, qual seria a resposta? Alternativa A, B, C ou D? Eu falei, quando eu vejo vocês respondendo rápido, eu falei, não estão na dúvida. Vamos lá, minha gente. A, B, C ou D, sinalizem aí. Quando vocês vão colocando aí a resposta. Como estamos, minha gente? A quarta questão, como estamos de acertos? Depois eu quero saber o feedback, viu? Vamos revisar a cadeia de sobrevivência. Lembrando, minha gente, que o ano passado nós tivemos atualização no protocolo, né, da American Heart Association, no atendimento às pessoas, né, na parada cardiorrespiratória. Antes a gente tinha cadeias diferentes, tanto para atendimento intra, quanto para o atendimento extra-hospitalar. E o ano passado a gente teve uma unificação dessas duas cadeias, tá? Tanto aí, então, agora a gente tem os mesmos elos, pensando na lógica, seja um atendimento intra ou seja um atendimento extra-hospitalar, tá bom? Primeiro elo da cadeia, minha gente, reconhecimento da PCR e ativação do serviço de emergência, ok? Então, temos aqui, ó, o telefonezinho sinalizando. Uma vez, né, que a gente identificou a parada cardiorrespiratória, que o serviço de emergência ele foi notificado, a gente vai iniciar o atendimento em si, né? Então, o nosso segundo elo, ele consiste na reanimação cardiopulmonar, que é a RCP, de alta qualidade, ok? Seguido, gente, da RCP, a gente vai para o próximo elo, que seria a desfibrilação. Lembrando que, claro, a gente vai aplicar esse terceiro elo, aplicar a desfibrilação, e se tratando de um ritmo chocável. Lembra que nós revisamos isso na última aula? Nós vimos uma questão sobre ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Uma vez que a gente identificou a PCR, iniciamos a RCP, o paciente se mantém, né, ou está em ritmo chocável, a gente segue aqui para o terceiro elo, que é a desfibrilação, ok? Paciente não estando em ritmo chocável, a gente vai, né, continuar nosso atendimento de RCP normal, não vamos incluir aí a desfibrilação. E, em seguida, a gente vai para o quarto elo, que é a ressuscitação avançada, né, onde a gente vai utilizar ali das drogas vasoativas para nos auxiliar, tanto nos ritmos chocáveis quanto nos ritmos não chocáveis. E aí a gente vai ter as diferenças de drogas a serem aplicadas a depender do tipo de ritmo que aquele paciente esteja apresentando no momento. Mas não se preocupe que a gente vai revisar depois todo o protocolo direitinho, passo a passo, né? Como é que se dá essa RCP, quais drogas a gente utiliza, né? Dosagens. A gente irá revisar tudo isso, tá bom? Passado o quarto elo, gente, que é a ressuscitação avançada, né? A gente espera, então, que esse paciente, né, ele tenha, né, uma pós-PCR, né? Que esse paciente, ele seja realmente reanimado. E aí, o nosso quinto elo seria o quê? Os cuidados pós-PCR, tá bom?
E finalizamos, então, a cadeia de sobrevivência com a recuperação total, né, desse indivíduo e a sobrevivência dele. E aí, a sobrevivência, a gente contemplando aí os encaminhamentos, os cuidados que esse paciente ele vai ter, né, pensando aí na causa que levou ele a uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Então, temos aí 6 elos contemplando a nossa cadeia de sobrevivência e relembrando para vocês que mesmo a cadeia seja intra, ou seja, esse atendimento realizado de maneira extra-hospitalar. Tranquilo aqui, gente, nessa cadeia? Pronto. Então, minha gente, resposta, nosso primeiro elo seria a alternativa C, né? Reconhecer de imediato a PCR e chamar por ajuda, que seria aí acionar os serviços de emergência. Eu vi que a maioria do pessoal aí colocou a alternativa C. Lembraram, né? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão 5 diz assim: como instrumentos de uma prática científica, os enfermeiros utilizam o processo de enfermagem para planejar e realizar suas ações. Sobre o processo de enfermagem, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A diz que o processo de enfermagem ele organiza-se em 6 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Verdadeiro ou falso, minha gente, essa afirmação? Vão analisando aí. Alternativa B diz que o processo de enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Alternativa C diz que é privativo do enfermeiro a realização do diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas em face dessas respostas. E a alternativa D diz que o planejamento de enfermagem determina os resultados que se espera alcançar, as ações e intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família e coletividade em um dado momento do processo saúde e doença. E aí, minha gente, qual seria a resposta? Vou retornar aqui para vocês verem as alternativas A, B e C. Na última aula, a gente revisou, né? Lembra, nós tínhamos uma questão sobre o processo de enfermagem, trazia uma outra parte do conteúdo, né? Veja como a gente tem formatos diferentes de questões, né? Dentro de um mesmo conteúdo. Então, isso é importante também que vocês já vão aí, né? Se familiarizando, se acostumando com isso também da banca, tá? Então, a gente teve, era o mesmo conteúdo, processo de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem, mas a gente trabalhou uma parte do conteúdo, né? Que era relacionado às atribuições, né? Lembra? Aos membros da equipe, técnico, enfermeiro. E aqui o mesmo conteúdo, trazendo outras informações. Aqui, ó, A, B, C novamente. E aqui a alternativa D. Já anotem aí, tá, o conteúdo dessa questão, né? Já sinalizem aí nas anotações de vocês. Processo de enfermagem, ou também chamado de sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI. Eu vi poucas respostas, minha gente. Cadê o restante? E aí, A, B, C ou D? Ah, Estela, mas eu sou técnico de enfermagem. A questão está falando sobre enfermeiro, mas a gente viu na outra, na semana passada, que era o mesmo conteúdo falando, né, trazendo a realidade do técnico, tá bom? Então, vocês também têm que conhecer um pouquinho sobre a SAI, sobre o processo de enfermagem.
Volto sim. Que quando puder passar, avisa. E aí, pode passar? Foi a Lenice? Pode? Pode, Estela, por favor. Pronto. Obrigada. Por nada. Minha gente, só aproveitando aqui, não fiquem preocupados em anotar as alternativas, não, tá? Copiar o enunciado, copiar a alternativa, não, porque vocês vão receber o material. Então, vocês vão conseguir olhar a questão novamente, analisar as alternativas. Ô, Estela, Diga. me tira só uma dúvida. Quando passar esse qual que é a palavra? De Pré-edital? edital? Isso, obrigada. Você dá a matéria primeiro para depois dar as perguntas ou sempre vai ser dessa forma? Não, aí a gente vai trabalhar o conteúdo, vai ter a aula, aí no final da aula, eu vou falar que meu trabalho é assim, tá, gente? Pode ser que a professora Esté tenha uma outra metodologia, mas na minha parte será assim, a gente trabalha o conteúdo e aí no final eu trago questões todas daquele conteúdo, para vocês fixarem melhor, Ah, viu? então tá bom, então. Não é porque tem mais tempo que eu não faço o concurso, então acabo ficando um pouco mais perdida, entendeu? Então, tem algumas vezes que eu nem respondo. Não, Mas era só para me saber disso aí, porque aí a gente consegue estar ciente do conteúdo e conseguir responder melhor. Não, fique tranquila que aí depois a gente vai falar com calma de cada conteúdo, tá? Esse momento pré-edital é justamente para vocês irem também se avaliando, né? Como eu disse, conhecendo a banca, vendo quais assuntos vocês lembram mais, quais, né, tem mais dificuldade. E aí vocês já vão, e aí também eu vou percebendo de vocês também, da turma, como é que vocês estão. Então, por isso que é importante vocês participarem, porque eu também consigo ver, né? Qual assunto vocês estão errando mais, né? E aí eu consigo também, quando a gente chegar no momento da aula, dar um enfoque maior, né? Conseguir já ir direcionando para sanar melhor as dúvidas de vocês. Então, Então esse tá bom. momento de participação é muito importante também. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Então, minha gente, vamos só revisar um pouquinho aqui sobre a SAI, né? Falando especificamente de como acontece o processo, tá? Depois a gente vai na parte da aula, a gente vai falar de cada etapa de forma mais detalhada, tá? Mas é importante lembrar que a última atualização que nós tivemos foi em 2024, né, na resolução COFEN 736, onde a gente teve algumas mudanças na nomeação das etapas, tá? Na descrição mesmo de cada etapa. Então, segundo essa resolução, a gente vai continuar tendo as mesmas etapas. Então, a gente tem a etapa inicial, que é a etapa 1, que agora é denominada, né, a partir de 2024, foi denominada de avaliação de enfermagem. Então, talvez vocês conheçam como histórico de enfermagem, né? Então, se o processo ele continua sendo o mesmo, tá? É aquele momento onde o profissional ele vai coletar tanto os dados objetivos quanto os dados subjetivos relacionados à saúde daquele indivíduo, né? Então, por exemplo, comorbidades, alergias, né? Histórico prévio, internamento, cirurgias, medicações em uso, se tiver exames também. Então, esse momento de coleta de dados e avaliação desses dados, tá bom? Em seguida, a gente vai para a etapa 2. Lembrando que as etapas da SAIS, elas são interdependentes. Gravem essas palavrinhas, tá? Interdependentes e interrelacionadas, ou seja, uma etapa precisa da outra, embora em cada etapa a gente exerça momentos diferentes,
mas cada uma delas depende, né, da próxima, da anterior, na verdade, né? Cada uma depende das etapas anteriores para construir aquele raciocínio e a gente conseguir chegar ao momento final, tá? Então, por isso que a gente diz que as etapas, elas são interdependentes e estão relacionadas entre si. Porque, por exemplo, na etapa 2, que é a etapa de diagnóstico de enfermagem, é a etapa privativa do enfermeiro, onde ele vai fazer o levantamento dos diagnósticos de enfermagem baseados em quê? Na etapa anterior, que é a etapa de avaliação de enfermagem, onde já foi feito aquele levantamento, né, de dados objetivos, subjetivos, foi feita uma avaliação da condição clínica desse paciente, né, das necessidades desse paciente, riscos, vulnerabilidades. Então, a partir daí é possível, então, estabelecer esses diagnósticos de enfermagem, tá? Então, por isso que são interdependentes e interrelacionadas, ok? Então, primeira etapa, avaliação. Segunda etapa, levantamento de diagnóstico. Nós chegamos na terceira etapa, que é a etapa de planejamento. Então, uma vez que a gente já tem os diagnósticos levantados daquele paciente, então agora vai ser necessário fazer o quê? O plano de cuidados para esse paciente, né? Então, é importante essa etapa 3, ok? Etapa 4, etapa da implementação. Então, se eu já avaliei, levantei os diagnósticos, fiz o meu planejamento, né, estabeleci ali o plano de cuidados, com a prescrição de enfermagem, então a etapa seguinte é colocar em prática, né, efetuar aqueles cuidados que foram estabelecidos, que foram prescritos. E aí, nessa etapa 4, a gente tem o auxílio, né, a participação do técnico de enfermagem, né, então ele vai realizar aqueles cuidados que são de sua autonomia ética e legal. E o enfermeiro, ele vai realizar aqueles cuidados que são também de competência privativa do profissional enfermeiro também, tá bom? E a última etapa, que antes era chamada de avaliação de enfermagem, hoje a gente chama, a partir da resolução de 2024, foi denominada de evolução de enfermagem. Então, é o momento de se fazer realmente, né, uma avaliação, uma construção de tudo que foi realizado com esse paciente. Então, a partir daquele plano que foi estabelecido, daquela prescrição, do que foi cumprido, como esse paciente está? Houve alguma mudança no perfil do paciente, na condição clínica dele? Esse plano, ele precisa ser revisto? Tiveram outros diagnósticos de enfermagem que precisarão ser levantados, né, a depender da evolução dele, se foi, né, uma evolução benéfica ou não, né? Vai depender do comportamento e da condução desse paciente, né? Às vezes é um paciente que evoluiu, né? Um bom prognóstico, é um paciente, por exemplo, que já está ali à beira de uma alta, é um paciente que não teve outras complicações associadas, não teve nenhum procedimento cirúrgico, enfim, então geralmente é um paciente que pode até manter aquele mesmo plano, mas tem pacientes que precisam ter o plano reajustado, né? Então tudo isso vai ser decidido nessa etapa 5, que é a etapa de evolução de enfermagem, ok? Então, vejam que a gente tem, no total, 5 etapas que compõem o processo de enfermagem ou a sistematização da assistência de enfermagem. Isso é importante porque era justamente a resposta da nossa questão, tá bom? Ficou claro aqui, gente, essas 5 etapas? Por enquanto, eu quero só que vocês gravem que a SAI ela é composta por 5 etapas, e a ordem dessas etapas e a descrição dessas etapas, tá bom? Por hora, isso tá bom. Depois a gente vai falar com mais detalhes de cada uma delas. Dito isso, minha gente, a resposta falsa, né? Que é o enunciado tá aí, ó, que é a alternativa incorreta. Então, a resposta é a alternativa A, né? Dizendo que a SAI ela é composta por 6 etapas. E, na verdade, nós acabamos de ver que são 5 etapas, ok? Interrelacionadas, sim. Interdependentes, sim. Recorrentes também, ok? Podemos ir para a 6ª questão. Até aqui, tranquilo, minha gente? Alguma dúvida? Não deixem de sinalizar, tá? Se tiverem. Então, vamos para a 6ª questão. Veja que é um formato diferente, né? Uma questão já mais extensa, né, com os itens que a gente vai avaliar cada item desse. Então, a questão diz o seguinte: sobre a administração de vacinas, analisa as afirmativas a seguir. O item 1 diz que, na utilização da via intradérmica, a vacina é introduzida por via da derme, que é a camada superficial da pele,
Esta via proporciona uma lenta absorção das vacinas administradas. O volume máximo a ser administrado por esta via é 0,5 ml. E aí, minha gente, essas informações são verdadeiras? Vão analisando aí. Segundo item diz que para aspirar o conteúdo de vacina do vidro frasco, deve-se realizar a limpeza da tampa de borracha com algodão seco, evitando assim a perda do potencial de ação de vacinas. Item 3 diz que deve-se escolher a seringa e a agulha apropriadas, acoplar a seringa com a agulha no vidro frasco, aspirar o imunobiológico, descartar a agulha e acoplar nova agulha para introdução da vacina no usuário. E o item 4 diz que na utilização da via intramuscular, o imunobiológico é introduzido no tecido muscular, sendo apropriado para a administração de um volume máximo de 5 ml. Item 5 diz que os equipamentos de refrigeração devem ser exclusivos para o acondicionamento de imunobiológicos utilizados pelo Programa Nacional de Imunizações. E aí, minha gente, qual alternativa contém os itens corretos? Alternativa A diz que estão corretos apenas os itens 1, 4 e 5. Alternativa B, itens 2, 3 e 5. Alternativa C, itens 1, 3 e 4. E alternativa D, itens 1, 2, 4 e 5. E aí, qual alternativa vocês escolheriam? Se quiserem, eu volto, tá? Sinalizem aí que eu volto nos outros itens. Pronto. É porque se eu colocasse tudo, gente, num slide só, a letra ia ficar pequena. E aí tem alunos que assistem pelo celular. E aí fica ruim, né? Para poder visualizar. E quando a questão é muito extensa, eu acabo colocando uma letra maior. E aí não cabe tudo no mesmo slide. Analisem aí. Eles aqui tem os itens 1, 2, 3 e 4. Lembrando que tem os 5, tá, minha gente? Já coloquem também aí na anotação, né, o conteúdo. É o conteúdo de vacinas, mas mais especificamente relacionado à administração, né, vias de administração. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o conteúdo de vacinas é um conteúdo bem amplo. Então, a gente vai ver aqui na nossa mentoria pré-edital vários formatos de questões sobre esse conteúdo. Então, na aula passada, a gente viu um formato falando sobre a rede de frios. Quem está lembrado da questão que nós revisamos, né? Alguns pontos falando sobre a conservação, né, na sala de vacina. Lembram? Sim ou não? E aí, minha gente, já esqueceram, não é possível. Então, nós revisamos essa parte, né? Temos também relacionados aqui, né, a parte da administração em si, da vacina, e temos também outro formato de questão, que é sobre o programa em si, que é o Programa Nacional de Imunização, onde a gente vai falar, vai ter questões falando sobre as vacinas, esquema vacinal, né, a depender da idade, né, doses, reforços. Então, são vários formatos de questões que estão envolvidas nesse conteúdo maior, né, que são os imunobiológicos, as vacinas. E aí, na nossa mentoria, geralmente a gente tem uma aula, a gente vai trabalhar o calendário todo, o calendário nacional, e aí a gente vai falar direitinho para cada faixa etária, qual vacina é indicada, né, qual dose, qual reforço, intervalo, e a gente vai falar também sobre a rede de frios. Certo?
Registraram as alternativas? Revisando o ponto aqui, então vamos lembrar, né, sobre as vias de administração, algumas informações importantes, certo? Lembrando que as vacinas, a gente tem vias de administrações diferentes, né? Então, a gente tem vacinas, na verdade, uma vacina, né, que é via intradérmica, que é a BCG. Temos a vacina por via oral, né, que a gente tem disponível também, via intramuscular e via subcutânea, tá bom? Então, são as vias aí contempladas no calendário nacional de imunização. No caso da via intradérmica, minha gente, a gente vai ter aí como local de aplicação a derme e o volume máximo a ser aplicado nessa via, que é de 0,5 ml. Já a via subcutânea, né, como o próprio nome já está dizendo, né, minha gente, o local vai ser de aplicação é o tecido subcutâneo, sendo que esse local ele comporta um volume máximo, né, de até 1,5 ml. Já a via intramuscular, né, local de aplicação ali, o músculo em si, e a gente vai ter, neste local, um volume máximo que poderá ser aplicado de até 5 ml. Não quer dizer que a vacina terá 5 ml, tá, gente? Já falando do local em si, quanto ele comporta de volume, tá? Quando a gente trabalhar cada vacina, eu vou dizer para vocês qual é a dose de aplicação referente a cada imunobiológico, tá bom? Dito isso, minha gente, resposta alternativa D. Questões 1, 2, 4 e 5. E aí, como foram? Esse item 5, minha gente, a gente revisou, né? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre a questão de refrigeração naquela outra questão, né? Que falava especificamente de rede de frios. Gente, quem não estava na aula, quem não pôde assistir, essa aula ficou gravada, tá? Então, depois é só tiver um tempinho aí, deem uma assistida e qualquer dúvida, depois vocês me sinalizam. Vou deixar no final da aula meu contato para vocês, aí vocês podem me chamar se tiver dúvida e a gente procura esclarecer, tá bom? Sétima questão, minha gente, vamos lá. Com base nas atualizações da Anvisa sobre biossegurança e gerenciamento de resíduos, assinale a alternativa correta. Minha gente, essa é uma questão, o assunto já está falando aí, né? Biossegurança e gerenciamento de resíduos. É uma questão de um nível de complexidade elevado, tá? Não é uma questão fácil. E o candidato ele precisaria lembrar de duas classificações que a gente vai revisar nessa aula de hoje, tá? Então, a alternativa A diz que toda fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos em termos de lesão ou doença é conceituado como risco. Verdadeiro, gente, esse é o conceito de risco. A alternativa B diz que agentes biológicos de classe 1 incluem os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. A alternativa C diz que o nível de biossegurança 2 é inadequado para qualquer trabalho que envolva sangue humano, líquidos corporais, células ou tecidos humanos, onde a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida. E a alternativa D diz que as máscaras, os protetores de barba, os gorros, os óculos de proteção, as viseiras ou outros dispositivos de proteção ocular devem ser utilizados durante a realização de procedimento em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos nas mucosas da boca, nariz e olhos do profissional, além de impactos de objetos ou exposição a raios artificiais ultravioleta. E aí, minha gente, qual seria a resposta? A, B, C ou D? Voltei lá no meu curso, lá atrás, lembrei dessa matéria de biossegurança. Escolham aí a alternativa. Se estivesse lá no momento da prova,
No gabarito, vocês marcariam qual alternativa? Será que vai ser unânime as respostas? Eu gosto quando vocês participam, viu? Que eu consigo avaliar aqui. Minha gente, antes de mostrar a resposta, vamos revisar um pouquinho, né? Principalmente 2 pontos deste conteúdo que estavam nas alternativas, que é a definição e diferenciação das classes e dos níveis de biossegurança, tá? Aí eu fiz um quadro resumo aqui para facilitar para vocês, não só para essa questão, mas também para que vocês possam estudar depois, tá? Então, vamos vê-los aqui. Então, primeira classificação, gente, em relação aos riscos biológicos e a classificação que a gente tem, que é a classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, tá? Lembrando, gente, que essa classificação de 1 a 4, ela é progressiva em relação ao risco de propagação, certo? Então, a classe 1, a gente vai ter, né, aquelas situações, aqueles micro-organismos de baixo risco. Já na classe 4, a gente vai ter a classificação referente àqueles micro-organismos que têm um alto poder de contaminação, de propagação, certo? Então, vai ser gradativa nesse sentido. Então, vejam, tem alguém com o microfone ligado. Então, vejam, minha gente, classe 1. Então, vão ser relacionados àqueles micro-organismos que têm um baixo risco de propagação ou, então, que tenham pequena capacidade de causar danos, né? Pensando aí na saúde dos indivíduos. Então, como exemplo, a gente tem aí o Bacillus subtilis, o Lactobacillus, tá? As classes, né, dos Lactobacilos também. Já a classe 2, a gente vai aumentando, como eu disse para vocês. Na classe 2, a gente vai ter aqueles micro-organismos que têm o poder de propagação, mas ainda uma propagação limitada, né? E onde, mesmo tendo essa propagação limitada, a gente ainda consegue ter medidas tanto terapêuticas quanto profiláticas eficazes para combatê-los, certo? Então, nesse grupo, por exemplo, a gente tem Schistosoma mansonis, né, o vírus da rubéola, onde a gente tem, né, vacina, a gente tem também imunoglobulinas que podem ser utilizadas aí, pensando no controle, na prevenção e no controle da doença também. Já na classe 3, a gente, né, estamos aí avançando, a gente vai ter aqueles micro-organismos que têm um risco moderado já de propagação e também em relação aos danos, eles podem causar danos maiores, né, na saúde do indivíduo. Aí a gente vai ter HIV, por exemplo, e febre amarela nesse grupo. Já a classe 4, a gente tem aqueles com alto poder de propagação e também uma alta periculosidade, né, inclusive aí, repensando aí nos riscos de mortalidade dos indivíduos. E aí, como exemplo desse grupo, a gente tem o ebola. Ficou claro, gente, essa classificação aqui, classe 1, 2, 3 e 4? Sinalize aí com o joinha. Aí a gente vai para a próxima classificação, que é em relação ao nível, tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, com relação aos níveis de biossegurança, a gente vai ter o nível 1, 2, 3 e 4, tá? O nível 1, minha gente, vai ser aquele nível relacionado, né, ao um termo adequado para os trabalhos com agentes biológicos. A gente vai estar lidando ali com agentes biológicos, micro-organismos de baixo risco, certo? Ou então com aqueles micro-organismos que não têm capacidade de causar, né, doença, de causar danos aos indivíduos, pensando, obviamente, em indivíduos saudáveis, né? Porque às vezes a pessoa já tem um comprometimento imunológico e mesmo que aquele agente biológico ele não seja, né, capaz de causar um dano tão grande, acaba afetando a saúde, não por conta do agente em si, mas porque o paciente já tem um sistema imunológico mais enfraquecido, tá? Mas pensando em indivíduos saudáveis, né, seriam aqueles micro-organismos onde aquele indivíduo entraria em contato, mas não teria ali, né, a propagação e nem causando danos à saúde dele, tá? Então, esse é o nível 1. Avançando, nós temos o nível 2, né? Então, a gente teria ali aqueles níveis relacionados ao trabalho com micro-organismos que tenham aí como meios de transmissão sangue humano, líquidos corporais, células ou tecidos humanos, tá? E que muitas das vezes essas amostras acabam, naquele momento de análise, ainda sendo desconhecida, né, para aqueles vírus.
para aqueles agentes. Só depois da testagem é que muitas das vezes a gente consegue saber, né, realmente se era uma amostra contaminada e qual era o tipo de contaminação. Mas já lidando, né, com esse tipo de amostra, a gente já considera a necessidade de um nível de segurança 2, tá? Nível de segurança 3 vão ser adequados para os profissionais que trabalham ali com micro-organismos que apresentam riscos biológicos, certo? Devidamente comprovados, né? E que, porventura, também vão ter meios de transmissão associados ao sangue humano, a líquidos corporais, células ou tecidos humanos também. Tá? O que diferencia a gente do nível 2 e o nível 3 vai ser o tipo de micro-organismo. Então, veja que o nível 3 a gente está falando de micro-organismos, de agentes biológicos que têm essas formas de contaminação, mas que por si só já tem essa periculosidade maior, né? Então, já apresenta por si só um risco biológico para as pessoas que estão lidando ali com aquelas amostras, tá? E o nível 4 vão ser aqueles profissionais que estejam lidando ali com micro-organismos que foram geneticamente modificados ou que ainda têm um potencial desconhecido, né? Vírus novos, ainda não se sabe ainda, né? Um conhecimento sobre meios de transmissão, enfim, então precisa ter todo um cuidado a mais, né? Até se estabelecer todo o conhecimento em relação à transmissão, periculosidade, né? Potencial de propagação também. E aí a gente vai classificar, né, o nível de segurança como sendo o nível 4. Certo, minha gente? Ficou claro? Essa classificação aí de riscos e de níveis de biossegurança. Pronto. Feita essa revisão aqui, minha gente, né, já que estava contendo ali na questão, né, um pouquinho sobre classes e sobre níveis de biossegurança, já pincelei aqui para vocês, aí vocês podem depois ver com calma, revisar, dar uma olhadinha aqui, tá bom? Resposta certa, minha gente, alternativa D, né? Pelo que eu vi aí, todo mundo que registrou acertou. Então, a resposta foi unânime das pessoas que registraram, né? Agora, quem não registrou aí, infelizmente, eu não tenho como saber, né? Se acertou, se não acertou, se ficou na dúvida. Aí, por isso que é importante vocês participarem também. Certo? Próxima questão diz assim. Na atualidade, o Programa Nacional de Vacinação se consagrou como uma política pública reconhecida por toda a população brasileira em virtude da pandemia da Covid-19. Sobre as vacinas, é correto afirmar que: alternativa A. Por meio das vacinas é possível adquirir a imunidade natural e inata específica para cada agente infeccioso. Alternativa B. Os adjuvantes são substâncias que protegem o organismo de vacinas que contêm micro-organismos vivos. Alternativa C. Para a administração de vacinas, não é recomendada a asepsia da pele do usuário. E alternativa D. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre mais 1 grau, né, 1 grau Celsius positivo e 10 graus Celsius positivos. E aí, minha gente, olha um outro formato de questão, né, abordando partes diferentes do conteúdo sobre vacinas. A gente viu a questão há pouco sobre vias de administração e agora falando um pouquinho sobre o processo, né, de imunidade adquirido nas vacinas, sobre os componentes dessa vacina, né, que são os adjuvantes, temperatura de conservação, técnica de administração. Então, veja que é uma questão que em cada alternativa trouxe um assunto diferente, né, relacionado à vacina. E aí, minha gente, qual seria a resposta? A, B, C ou D? Escolham aí. A temperatura a gente já revisou. Então, quem estava na aula não pode errar, viu? Seja verdadeira ou seja falsa aí. A alternativa D. Nós revisamos essa parte da temperatura na outra questão. Registraram? Vamos ver, antes, né, de mostrar a resposta, vamos revisar um pouquinho aqui dessa parte do conteúdo, certo?
que envolve aí tanto o Programa Nacional, né, e mais especificamente também a rede de frios. Primeiro, minha gente, a gente precisa diferenciar os tipos de imunidade que a gente tem, né? Então, a gente tem dois tipos, que a gente chama de imunidade inata, também chamada de imunidade natural, e a imunidade adquirida, né? O próprio nome já está, né, nos falando aí como é que se dá esse processo de imunidade. Na imunidade inata, gente, é a imunidade que ela já está presente desde o momento do nascimento. Então, a gente não precisa ter uma exposição, né, a um agente invasor, a um agente etiológico, para conseguir desenvolver, né, conseguir adquirir essa imunidade, tá bom? Já a imunidade adquirida, né, por outro lado, é aquela imunidade onde a gente precisa dessa exposição, né, para que o nosso corpo ele consiga produzir as substâncias necessárias, que são os anticorpos, para que possam nos proteger, né, contra aquele agente etiológico em específico, né, da próxima vez que a gente tiver contato com esse agente esse agente etiológico, né, quer seja vírus, quer seja bactéria, tá bom? E é um processo onde de imunidade adquirida, onde a gente não consegue adquirir de uma única vez, né? Na verdade, a gente vai adquirindo a partir das exposições que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, tá bom? E dentro dessa imunidade adquirida, a gente tem dois tipos, que é a imunidade adquirida ativa, de forma ativa, e aquela imunidade adquirida de forma passiva, tá bom? Isso é importante também para a gente poder diferenciar. No caso da imunidade adquirida ativa, o nosso próprio sistema imunológico ele vai responder, né, àquela exposição, né, seja micro-organismo ou algum determinado tipo de substância que para ele é uma substância estranha, né? Então, por exemplo, quando a gente entra em contato com agente etiológico e desenvolve a doença, ou, por exemplo, quando a gente recebe a vacina que tem partes ali do micro-organismo, né? Partes que não são capazes de produzir a doença, mas são capazes de promover essa resposta do organismo adquirindo, então, esse tipo de imunidade, tá bom? Já a imunidade adquirida passiva, olha, não está falando de forma passiva, acontece de forma diferente. Na verdade, a gente vai receber esses anticorpos, a gente não produz esse anticorpo em resposta ao agente ou determinada substância, tá bom? Então, na verdade, a gente vai receber uma transferência desses anticorpos para que a gente possa, então, ter essa imunidade garantida. Então, por exemplo, no aleitamento materno, né? Então, o recém-nascido, ele recebe da mãe esses anticorpos. Então, é um tipo de imunidade adquirida passiva. E também nos tipos de soro, por exemplo, o soro antialfídico também. Certo? Ficou claro, gente, essa diferença entre imunidade inata, imunidade adquirida e, dentro da adquirida, a ativa e a passiva, que foram pontos ali trazidos, né, em uma das alternativas, tá bom? Então, a gente já aproveita aqui para revisar esses conceitos e esses processos com vocês. Outro ponto importante também trazido em uma das alternativas são os adjuvantes. A gente precisa lembrar, precisa entender que os adjuvantes nada mais são do que substâncias que vão ser adicionadas à formulação, o processo ali de produção da vacina, e o objetivo do adjuvante é melhorar a eficácia, né, ou então o desempenho da própria vacina, tá certo? Então, essa é a definição de adjuvante. E quanto ao processo de administração de vacinas, né, a gente tem algumas recomendações aí relacionadas à aplicação, né? Então, em relação à asepsia, de maneira geral, gente, né, a gente acaba vacinando mais, que é no contexto ali da unidade de saúde, né, da sala de vacina, não é recomendado fazer a asepsia da pele do usuário, né? Hoje a gente sabe, já tem estudos, que a própria higienização das mãos, ela acaba sendo muito mais eficaz nesse processo, né, de prevenção, né, pensando numa possível infecção, do que a própria asepsia ali da pele, pensando na aplicação das vacinas, tá certo? Mas, algumas situações, a gente pode, né, pode ser necessária essa asepsia. Então, por exemplo, na vacinação extramuros, a depender do ambiente, processo de imunização em ambiente hospitalar, né, pelo próprio contexto ali do ambiente, na presença de sujidade visível. Então, você vai aplicar a vacina, vê que aquela área ali do paciente realmente tem sujidade presente, aí sim, né, é válido fazer a asepsia naquele local. A gente pode fazer com água e sabão, ou então utilizar o álcool 70 ali, que acaba sendo mais prático também naquele momento. Certinho?
E, por último, gente, a conservação, né? A temperatura ideal, pensando em refrigeração, né, desses imunobiológicos na sala de vacina e no contexto ali de vacinação local. O ideal é que se mantenha a conservação entre 2 e 8 graus positivos, tá bom? Dito isso, minha gente, resposta certa dessa questão era a alternativa C. E aí, acertaram? Lembraram? Pronto. Vamos para a próxima, então. Penúltima questão de hoje. Diz assim: durante o atendimento a uma vítima de queda de grande altura, observou-se que a vítima estava com sangramento ativo na cavidade oral e via aérea obstruída. Veja, gente, que é um formato de questão parecido que a gente viu, né, na vítima no trauma. Porque o próprio enunciado já traz um contexto de como é que a vítima ela está, né, se apresentando ali naquele momento, tá? Então, no nosso caso, da nossa vítima aqui em particular, foi decorrido de um trauma, né, de uma queda de grande altura, e ela está com sangramento ativo em cavidade oral e também já está com via aérea obstruída. Desse contexto, assinale a alternativa que apresenta a ação adequada para o atendimento desse paciente. E aí, minha gente, qual seria a melhor conduta? Alternativa A, manobra de Schlift, aspiração da cavidade oral. Alternativa B, manobra de hiperextensão e aspiração da cavidade oral. Alternativa C, oferecer oxigênio suplementar e lateralização da cabeça para a saída de sangue na cavidade oral. Ou é a alternativa D, instalação de cânula orofaríngea e lateralização da cabeça para a saída de sangue na cavidade oral. E aí, minha gente, nesse contexto, nesse cenário que está representado nesse enunciado, qual seria a conduta de vocês com essa vítima? Alternativa A, B, C ou D? Aí vocês podem dizer assim, Estela, mas tem outras coisas que era para fazer. Gente, foca na questão, tá? Eu costumo falar isso com os alunos, né? Vocês já sabem. Não pensem além da questão, não. Eu sei que tem outras coisas que deveriam ser feitas, que deveriam ser avaliadas, né? Nós vimos lá o X, A, B, C, D, E. Mas foquem no que a questão está apresentando no momento e as alternativas relacionadas, tá bom? Não pensem além, não. E aí, registraram? Pensem aí vocês na cena. Vocês estão lá, chegam, encontram essa vítima. O que é que vocês fariam? Registraram, minha gente? Então, pensando, minha gente, que é uma vítima, né? Que está com sangramento ativo em cavidade oral e a via aérea está obstruída. O que é que eu tenho que pensar, minha gente? Desobstruir essa via aérea, não é mesmo? E aí a gente tem duas manobras que a gente pode utilizar, né? Para desobstruir a via aérea e fazer com que essa via aérea ela se torne pérvia, né? Então, a gente tem a manobra de Schlift e temos a manobra de Gel Trust, né? Cada manobra ela vai ter a sua especificidade, né, gente? Então, não existe manobra melhor ou pior, vai depender do contexto e da condição daquela vítima também. Então, vejam que na manobra de chin lift é uma manobra que a gente vai ter que fazer, né, a inclinação da cabeça e vamos fazer também a elevação do queixo do paciente, né, na área aqui do mento. Igual tá mostrando aqui, deixa eu ver minha setinha, né, a gente vai posicionar uma mão aqui, né, na região frontal do paciente, a gente vai inclinar a cabeça dele, a gente acaba fazendo, né, uma extensão aqui da região cervical e a gente faz a elevação do queixo para conseguir fazer a abertura dessa via. Já na manobra de Gel Trust, minha gente, é uma manobra que a gente vai fazer o quê? A anteriorização da mandíbula, né? Então, a gente precisa ter a técnica adequada
né, para poder fazer essa anteriorização. E aí, para isso, a gente vai fazer o quê? Elevar o ângulo dessa mandíbula, né? E uma informação importante, eu vou dar preferência para o jaw thrust, né, em situações onde houver suspeita de trauma, né? Porque se eu tenho uma suspeita de trauma nessa região, eu não devo fazer, por exemplo, né, uma manobra de chin lift onde eu faço uma hiperextensão nessa região. Então, se eu já tenho uma lesão ali em região cervical, eu posso agravar essa lesão. Então, neste caso, é mais indicado que eu faça jaw thrust do que eu faça chin lift. Ok? Mas as duas manobras conseguem sim, são manobras boas que conseguem fazer essa desobstrução, tornando essa via aérea pérvia. Ficou claro aqui, gente? Pronto, então vamos lá. Resposta, né, nesse contexto aqui, que é trazido no enunciado, a resposta seria alternativa A, né, gente? Manobra de chin lift e aspiração da cavidade oral, né, minha gente? Ah, se ela ofertar o 2 talvez não fosse necessário, talvez seja, né, o passo seguinte, mas não adianta eu ofertar o 2, né, de maneira inicial, se a via aérea está obstruída. Não é, gente? Não faz sentido. Então, eu tenho que procurar primeiro fazer o quê? Desobstruir essa via aérea. E aí, eu vou desobstruir com as manobras que nós vimos, né, de via aérea, e como tem presença de líquido na cavidade oral, eu tenho que aspirar esse líquido. Não é mesmo? Senão, eu não vou conseguir, né? Depois, se for necessário, ofertar até manter essa via aérea pérvia também. Ok? Por isso que a gente fica aí com a alternativa A, certo? Lateralizar a cabeça, não, né, minha gente? Eu nem sei, pode ter risco de lesão, então eu não devo estar lateralizando a cabeça até eu fazer a avaliação da coluna cervical, né? Ver se tem necessidade de proteção dessa coluna cervical. E aí a gente vai seguir nossos passos lá do XABCD, tá bom? Última questão, minha gente, questão de legislação do SUS sobre a atenção básica. Vamos analisar aí os itens, tá bom? Primeiro item diz que o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação, né, na atenção primária, é responsabilidade de todos os membros da equipe de saúde da família. Verdadeiro, gente, isso? Quem lembra da atenção primária à saúde, da atenção básica, né, dos processos de trabalho? Segundo item, diz que a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, recomenda que o parâmetro populacional seja uma equipe para 2.000 a 2.500 pessoas. Terceiro item, a longitudinalidade do cuidado trata de reconhecer as necessidades de saúde da população e organizá-la em relação aos outros pontos de atenção à saúde. Esse é o conceito de longitudinalidade, está verdadeiro, está falso? E o item 4 diz que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias são membros da equipe que possuem vínculo estratégico com as famílias e território, facilitando as ações e fortalecendo a informação e mobilização da população. Aí eu repeti aqui os itens, minha gente. Qual seria a resposta com os itens corretos? Alternativa A diz que são apenas os itens 1 e 2. Alternativa B, 2 e 3. Alternativa C, 3 e 4. E alternativa D, 1 e 4. Quem lembra da PNAB, da atenção primária, organização, planejamento? Qual alternativa vocês escolheriam? Vamos lá, minha gente, fechar aqui nossa aula de hoje. Chave de ouro. Registrem aí. Já preparem para poder me dizer, viu? O feedback também. Quantas questões vocês acertaram aí? Como é que ficamos no placar de 10 questões? Sem timidez. Não precisa ter vergonha. Vamos lá? Antes, né, minha gente, de mostrar a resposta, vamos revisar aqui alguns pontos importantes, né, de características do funcionamento da atenção primária à saúde.
Claro que o assunto é muito mais amplo, a gente vai trabalhar com detalhes, né? Esse conteúdo dessa questão é PNAB, Política Nacional da Atenção Básica. A gente vai trabalhar com mais detalhes dessa política, mas eu trouxe aqui alguns pontos importantes que são levantados aqui nesta questão que vocês precisariam saber para conseguir responder, tá bom? Então, resumindo aqui, primeira coisa, minha gente, sobre o funcionamento, né, em termos de carga horária das equipes de atenção primária à saúde. Então, de maneira geral, os profissionais, eles têm uma carga horária semanal de 40 horas, certo? Exceto para os profissionais, pensando aí, né, unidade de saúde da família, profissionais que trabalham em equipes de transição, profissionais médicos, que aí até a equipe, né, se organizar, se tornar definitiva, pode ter cargas horárias diferenciadas, tá? Mas pensando em uma equipe de saúde da família já estruturada, em pleno funcionamento, a carga horária é de 40 horas semanais para todos os profissionais. Funcionamento das unidades são, no mínimo, 5 dias da semana, tá? Isso é importante dizer. Ah, mas só funciona de segunda a sexta, porque é obrigatório ser de segunda a sexta? Não, a PNAB traz que é, no mínimo, 5 dias na semana. Então, se o município quisesse se estruturar para funcionar no sábado, funcionar no domingo, poderia, tá? A PNAB não traz isso como uma obrigatoriedade, só traz que, no mínimo, seriam aí o funcionamento de 5 dias, tá bom? E 12 meses no ano, né? O que significa que não deve ter interrupção no funcionamento das unidades de saúde, certo? Ah, mas o profissional tem férias? Tem, mas esse profissional deveria ser substituído nas suas férias, né? Para que não houvesse prejuízos para a população, uma vez que a unidade ela não pode ser fechada de forma por um longo período, exceto, né, gente, feriados, enfim, mas não pode ter interrupção no atendimento, tá bom? Sobre a população adscrita, então a PNAB traz que cada equipe, seja equipe de atenção básica ou seja equipe de saúde da família, ela deve ser responsável por uma população formada de 2.000 a 3.500 pessoas, tá? Gravem esses números, minha gente. Isso é muito importante, costuma cair muito nas questões, tá bom? Quantas equipes eu posso ter por unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família? No máximo, 4 equipes, tá? Lembrem, no máximo, não quer dizer que toda unidade tem que ter 4 equipes, não, porque a quantidade de equipes ela vai estar relacionada à quantidade da população, de pessoas da população. Então, se cada equipe pode ficar de 2.000 a 3.500, se eu ter uma unidade com uma população maior que isso, a gente vai dividindo e formando outras equipes, né? Pelo menos deveria ser assim, tá bom? Mas, em se tratando da estrutura física, né, uma estrutura de unidade básica, unidade de saúde da família, só pode comportar no máximo 4 equipes, tá bom? E pensando nos agentes comunitários de saúde, a PNAB traz, né, que cada agente comunitário ele pode supervisionar, né, ser responsável por no máximo 750 pessoas, tá bom? Isso considerando 100% aí da população cadastrada. Então, considerando esse número com a quantidade máxima de pessoas que podem ser atendidas, acompanhadas por cada equipe, a gente tem um número aí de 12 agentes comunitários de saúde por equipe de saúde da família. No máximo, tá, gente? Não quer dizer que sejam sempre 12, vai depender do número da população para a gente poder fazer essa divisão. Mas, no máximo, a gente consegue ter aí 12 agentes comunitários por equipe de saúde da família, tá bom? Então, aqui um resuminho bem rápido, prático para vocês. E anotem, tá? Anotem esses números em quantidade de população adscrita, quantidade de população acompanhadas por agente comunitário, quantidade de agentes por equipe e quantidade de equipes por unidade, tá? Isso costuma cair bastante. Dito isso, minha gente, resposta certa seria a alternativa D, itens 1 e 4. Acertaram, minha gente? Pronto, ó, o item 2 traz um número de pessoas por equipe de 2.000 a 2.500, né? A gente acabou de ver, olha, que são de 2.000 a 3.500. Então, o item 2 aí é falso, tá bom? E o item 3, minha gente, essa definição não é de longitudinalidade. Longitudinalidade significa o acompanhamento a longo prazo desses pacientes, né, que são atendidos na atenção primária, tá? Dessa população adscrita. Esse conceito de reconhecer as necessidades de saúde, de organizá-la, né, em relação aos outros pontos de atenção, que é função da atenção primária à saúde,
Esse conceito é de coordenação do cuidado, tá? Não é de longitudinalidade. Por isso que o item 3 é o item falso também. Ficou claro? Tranquilo aqui, minha gente? Não se preocupe com essa questão de longitudinalidade, coordenação do cuidado. Para a gente trabalhar a PNAB, a gente vai trabalhar todas essas características da atenção primária, princípios, diretrizes, e aí a gente revisa também com mais detalhe, não só esses conceitos de longitudinalidade e coordenação do cuidado, mas os outros também, né, de territorialização, população adscritas, que estão relacionados à atenção primária à saúde. Minha gente, chegamos ao final, né, de mais uma aula da nossa mentoria. Agradecer, né, o pessoal que ficou até essa hora, tá? Quero dizer que foi muito bom estar com vocês. Pessoal novato, espero que tenham gostado da nossa aula. Segue meu contato, minha gente, do Instagram, né, que é meu nome, @StelaRenate, e-mail. Então, qualquer dúvida que vocês tenham dessa aula, das outras aulas, né, que nós já tivemos, podem chamar, tá? Lá no direct, que eu tento auxiliar vocês por lá. E Robert também, né? Se for outra dúvida relacionada à mentoria, funcionamento, Robert também está à disposição de vocês no WhatsApp, tá bom? Um cheiro para vocês. Curtam o feriado amanhã, né? Feriadão. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus. Oi, Cleo. Levantou a mão, minha flor, diga. É dúvida? Tá com a mão levantada? Oi, boa noite. É apenas para agradecer mesmo as informações. Obrigada. Deus Ah, meu abençoe. bem. Amém. Por nada. Estou aqui à disposição. Bom ter você conosco nessa aula. Obrigada. Deus abençoe. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.